Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, o programa mais popular que fala de condomínio do Brasil e do mundo, meu jovem. Pensando o quê? Vem pra cá que o papo é muito bacana. Lembrando que nossa meta é duas, tá? A primeira, que você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, adquira mais conhecimento. E a segunda, eu vou me incluir nessa também, que é criar vergonha em vossas caras e praticar o que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter uma gestão de qualidade do seu condomínio. E hoje o papo é muito bacana. Eu vou falar sobre engenharia condominial com esse cara que é fera, meu amigo Diógenes da BSB. E aí, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala o pessoal dos condomínios, né? Aqui, inteligência condominial, engenharia condominial, tá tudo certo, tudo em cima. Que tiver de pergunta pra gente responder. Hoje a gente vai falar o seguinte: manutenções condominiais como salvaguarda das garantias da obra. Ou seja, de reforma, a manutenção mantém a garantia. De obras novas, a manutenção mantém ou perde a garantia. E no segundo assunto do dia, nós vamos falar sobre a conclusão, o pós-obra, o que fazer, como manter, como arquivar, como guardar os documentos para você ter a plenitude de todos os seus direitos no contrato da obra. Cara, é complicado. O cara fica arranjando problema pra gente, né? Pós-obra, guardar documento. Eu achando que é quando acabava a obra, eu dava assim, aleluia, obrigado. Mas não tem que guardar documento. Mas tá escrito lá, a gestão, você vai responder pela gestão 5 anos depois que sair, hein? E é penal e cível, né? Olha aí. Lembrando aqui da minha esposa, a doutora Ana Paula, que é advogada, que é a minha salvaguarda. Um beijo pra você. Então vamos lá, Jorge. Vamos começar então com as manutenções. Mete bronca aí, meu jovem. Manutenções condomínios são obrigatórias, né? Pelas NBRs, e ela tem uma obrigação que vem com a construtora. Quando a construtora te entrega o manual de obras, ela entrega o manual do condomínio, com as previsões, e todos os sistemas têm que constar ali. Ali começa a gestão do síndico. Será que a construtora entregou todos os sistemas? Agora só para começar, hein? Olha o dedinho, vamos aqui na dúvida, né? Esse manual é entregue depois da vistoria de entrega ou esse documento é gerado após a vistoria? No ato. Na vistoria. O síndico, então vamos lá, pessoal. Vocês que são síndicos e vão receber obra nova. Só para quem vai receber obra nova, hein? Pode ser reforma nova, qualquer obra que você começou e você vai receber ali, inclusive recebendo o prédio. Então, para receber o prédio, a gente já, da parte da engenharia, sempre quer vender nosso peixe. Mas não é muito só vender o peixe. Imagina o quanto é difícil você fazer uma obra completa, lidar com pessoas, sistema, norma, legislação, aprovação de projeto, etc. Para aquilo estar válido para a obra, você precisa ter isso tudo organizado. Projetos originais, assinados, válidos, para você ter uma gestão das manutenções ao longo da vida do edifício, do imóvel, né? E o síndico precisa entender o seguinte: nomeado pela construtora ou não, aprovado em assembleia, ele foi voluntário para aquilo ali e ele foi eleito para fazer uma boa gestão. Então ele começa no documento, não é ir lá no prédio receber o prédio. Primeiro ele vai receber o documento. Então projetos, plantas, manual, as normas, as orientações, deu a assinatura, conferiu, tudo certo, aí parte para a vistoria do imóvel. Assim como você parte para a vistoria da obra. Eu digo muito para a fiscalização de obra que é o seguinte: a fiscalização de obra, as pessoas me ligam e eu tenho um carinho imenso por todo mundo, só que ela não começa na hora que você contrata a obra. A fiscalização de obra, ela começa no planejamento, na concepção, na fiscalização do projeto. Nós falamos disso no nosso curso, lá no @condominial engenharia. A obra começa no planejamento. Hoje uma moça de São Paulo perguntou sobre a questão de fazer uma piscina no condomínio. Aí eu respondi para ela: você pode fazer uma piscina no condomínio, só que você tem que ir lá na viabilidade dessa obra, saber se é possível, se tem que tirar licença ambiental. A parte legal também, exatamente, né? Aí você faz a viabilidade, se é possível executar dentro da legislação no seu espaço, depois você faz a contratação de um projeto. Na viabilidade, você já leva para a Assembleia, né? Verdade. Porque não pode ser só a vontade do síndico. Ele leva para a Assembleia como eu. Estou com vontade de fazer uma piscina. Quem aprova? Aprovou? Viabilidade. Aprovou viabilidade? Confere tudo, proposta de projeto. Conferiu o projeto? Aí projeto executivo, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. Vai para a prefeitura, aprova, às vezes não precisa. Aqui no Distrito Federal, se não for aumento de área construída, não precisa, por exemplo. Mas tem toda uma infraestrutura que você, como síndico, que é o dono da obra, representando a comunidade, tem que lembrar sempre disso, tem que ser uma piscina funcional, tem que ser adequada, tem que estar dentro do custo médio, né? Tem que fazer sentido para a comunidade, senão você compra um problema.
E aí, mesmo para uma piscina ou para o recebimento de um prédio, voltando lá no recebimento da obra, você tem uma série de documentações que você tem que receber antes da obra. Lá na obra, você vai conferir, na verdade, a coerência entre o que está na documentação, a perspectiva que você comprou, como é um prédio novo, e o que está feito lá. Nas obras de reformas e de manutenções de maior volume, por exemplo, troca de um piso do condomínio inteiro é uma obra de um volume significativo, porque tem nivelamento, etc. Você tem que conferir a coerência dos documentos com o que está na obra. E até o material, né? Que está sendo aplicado. Material, né? Quantitativo, a qualidade, né? Não adianta você comprar, eu quero um porcelanato XPTO, super fantástico, R$ 180 o metro quadrado. Mas e a mão de obra é compatível? Isso é importante. Né? Você tá falando a mão assim, de obra é compatível? É bacana que você senão... tá falando assim, vai, né, a cabeça pipocando de várias ideias e insights. E assim, a gente começar a compreender que tem que ter um profissional do lado para nos orientar. Não adianta você querer abraçar tudo, como você falou, tem um documento, tem um material, ser compatível, se não é, viabilidade, segurança. É muita coisa envolvida, né? A gente gera um checklist pra gente. Não é profissional à toa, é profissional porque a gente se submete a entender o tamanho da obra, o tamanho do conceito e a responsabilidade. Né? Assim como o síndico, quando ele contrata um engenheiro ou um arquiteto para dar essa assessoria, ele também responde pelos erros ali. Com certeza. Tivemos um exemplo agora na Ele não tira a responsabilidade do síndico. Né? Não, ele transfere a parte técnica da responsabilidade para o síndico, mas o dever de contratar bem e escolher o profissional é do síndico. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, doutor, advogado, doutor engenheiro, tem essa brincadeira no Brasil, né? É o mesmo peso, os dois ali. Porque muitas vezes no processo, como no programa anterior, o doutor Tiago estava aqui, para escolher o profissional que dá essa assistência para o condomínio, não é só para o síndico. Ele ajuda o síndico a acertar na sindicatura, mas esse profissional ele deve satisfação para a comunidade. Então ele tem que andar dentro da ética, dentro da lei, dentro da transparência. Ele não pode ser passional ou imparcial, ou parcial. Ele tem que ser imparcial. Por quê? Ele deve satisfação para a comunidade. Ele tem que fazer o que está na lei, porque ele pode ser penalizado igual o síndico, na esfera criminal e na esfera civil. Ou seja, atinge, de certo modo, até o patrimônio. Então, ele precisa andar nessa forma. O que a gente faz profissionalmente? Cria um checklist. Para cada obra, a quantidade de itens e implicações tem que ser verificadas. Não é só norma de segurança. A norma de segurança do trabalho tem que ser imposta lá no contrato. E a parte de segurança efetiva tem que ser o ritmo que a obra está tocando. Ontem eu tive uma reunião sobre uma obra de fachada, uma empresa grande, famosa e tudo, e eles falaram, olha, a gente está precisando de fazer algumas reuniões, cedemos um espaço para eles. Eu estava na obra, subi na fachada para olhar a qualidade, e o trava-quedas, que é um equipamentozinho que você aperta para a corda deslizar ali, que é de segurança extrema para a vida do trabalhador, ele é a segurança última ali. Tem o cabo de vida, mas tem o trava-quedas. E eu falei para o pessoal da empresa, precisa trocar os trava-quedas. Aí o pessoal falou, não, mas cada trabalhador gosta do seu e tal. Eu falei, então precisa fazer uma verificação deles, porque eu cheguei na obra, eles estavam travando nas cordas, mesmo com a trava necessária de uso. Eu preciso soltar e ele não está soltando. Por quê? Porque o trabalhador cria ali tipo uma ferramenta de trabalho, né? Eu digo que é tipo a colher do pedreiro. Né? Foi meu pai que me deu, mas ela vence também. Então tem todos esses detalhes. Aí o síndico vai se colocar nessa posição. Querendo ou não, ele é o responsável legal. Verdade. Se ele não tem auxílio, ele arrisca a própria cabeça, né? E aí... complicado, hein? Complicado. Vamos mandar um abraço aos nossos apoiadores. Combate Extintor, amiga Juliana. O pessoal aqui, ó, do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. O pessoal da Lightcom também, muito bacana. A Lightcom, pessoal, é um site onde você quer, por exemplo, serviço de engenharia, seguro, contabilidade. Então é um local que você vai encontrar ali empresas já credenciadas, passaram pelo crivo, que vai te indicar essas empresas para poder te ajudar. Eu acho muito bacana isso, né? Porque a indicação é importante também. Temos nosso amigo Dr. Cláudio Vila, você está conosco aqui na parte de engenharia. E não posso esquecer também do nosso amigo Diógenes aqui da BSB Engenharia. Já vamos voltar lá para o caderno de manutenção. Porque eu fiquei preocupado. Se o cara não seguir o caderno, ele perde as garantias, né? Perde a garantia. Estou com um caso aqui agora que a gente atua muito na área pericial. Então, se você está aí assistindo a gente e tem problema com perícia de engenharia, construtora não quer cumprir o contrato ou quer fazer obra mal feita, chama lá. Às vezes nós fazemos a consultoria gratuita. Na maioria das vezes. A pessoa nos contrata realmente porque ela tem o interesse e ela ganha confiança e aí ela contrata. Como eu estava falando para você, é uma questão de confiança. Quando você recebe o manual do condomínio, lá está dizendo a periodicidade de cada manutenção. Telhado, calha, rufo, cerâmica, pintura, elétrica, hidráulica, extintor, tudo dali. O que é interessante? O síndico cria uma planilha
que a gente chama de plano anual de manutenção, e ele vai seguindo. É simples. Tira um dia na semana, e a gente dá essa orientação no curso de síndico, dá a agenda do síndico. Um dia na semana é documento, um dia a semana é manutenção e tal, tal. Ali na sequência você pega o dia lá, quarta-feira, o dia da manutenção, e vê qual a manutenção que está prevista para a próxima semana, para o próximo mês. Né? Eu digo que a gestão está sempre 3 meses de antecedência, porque você tem que fazer orçamento, tem que levar 3 orçamentos, etc. Mas lá no manual você coloca o prazo de cada uma, vai na sua agenda Google, a gente dá esse treinamento, coloca lá e você só abre a agenda, olha o que tem para fazer, executa. Como você falou, né? Aproveitando, não é todo mundo que trabalha com condomínio, porque existe a legislação. E além da legislação, tem a cultura dentro da obra, dentro do condomínio. Porque o trabalhador está lá, pessoal, trabalhando no seu lugar de morar. É verdade. Né? Não tem como. Esses dias a gente estava no condomínio e o cara saiu, tomou um banho de bermuda, praticamente as partes íntimas de fora ali, com a bermuda molhada, passou na frente do pessoal e a gente teve que chamar a atenção do pessoal, fazer um briefing ali, olha, esse comportamento você não está em casa. Né? A outra coisa, questão de nota fiscal, imposto, retenção, INSS, ou INSS, o ISS tem que estar retido na nota, então a fiscalização vai dentro disso. Bom, voltando para o manual de obras, você faz uma leitura gostosa, síndico. Olha aí, o Tiagão é síndico. Faz aquela leitura gostosa com aquela lapiseira do lado e vai anotando ali tudo que você tem para fazer. Extrai isso para um caderninho, coloca numa planilha e marca ali de quanto em quanto tempo você tem que fazer. Por quê? Fachada, por exemplo. Me fizeram uma pergunta da fachada no Instagram, na caixinha de perguntas, se o condomínio tinha 7 anos e estava infiltrando os apartamentos, só que nunca tinha tido nenhuma manutenção. Aí a pergunta, é responsabilidade do condomínio ou da construtora? Ou da construtora. Eu falei, objetivamente é do condomínio. O gestor desse condomínio, se não fez nenhum tratamento, nenhuma inspeção na fachada nos primeiros 3 anos, ele está errado. Porque se passar desses 3 anos sem fazer a manutenção, sem fazer a revisão ali da fachada, junta dilatação, calafetação em volta das janelas, você vai perder a garantia. Peraí, isso é importante, Mari. É sério. Quer dizer que é 3 anos, então, vence a garantia? 3 anos, no máximo. 3 anos. Para junta de dilatação, que você falou. Junta de dilatação das fachadas. Impermeabilização das... E as bordas da janela, que a gente chama de calafetação. Sabe onde você passa o silicone ali, que na verdade é um PU? A gente passa ali um PU na entrega do imóvel, né? E também tem os vícios construtivos, que é a questão da janela tá aqui e a pingadeira tá para baixo, para a água escoar para fora, ou negativa. E aqui ou pequena ainda também. E aqui em Samambaia a gente teve um condomínio, fez uma parceria, né? A construtora falou, não, vamos atender, vamos dar todas as garantias. Chegou lá, fizemos o orçamento da obra, que deu R$500 mil de recomposição da fachada, com todo o tratamento que deveria ser feito em outras áreas também. Aí eles falaram, faz o orçamento, a gente vai fazer um acordo. Aí ofereceram 35 mil. Aí o condomínio olhou e falou assim, mas 35 mil não dá para pintar nem a borda da janela. Né? E a gente já tinha feito o laudo de inspeção antes e constatou o quê? Que as pingadeiras estavam negativas. A janela estava aqui, ao invés da pingadeira fazer assim, a pingadeira fazia assim. Água para dentro. Ela causava o problema de infiltração desde quando entregou o prédio. Aí eles discutiram, foi para a perícia, nós mostramos isso, o perito tirou foto, a gente tem um equipamento que mostra a angulação e inclinação das peças. O condomínio ganhou 100%. 100% de tudo que foi pedido no laudo, até porque a gente tem aquele pensamento de equilíbrio das forças. É a lei universal. Você gera prejuízo para os outros, vai vir prejuízo para você. Então, nós na BSB Engenharia fazemos um trabalho equilibrado. O que é certo Jorge, certo. Isso é interessante, porque se você não fazer ou seguir o manual de forma correta, você perde essas garantias também. Porque também não adianta falar que outra coisa importante, não é fazer de qualquer jeito, né? Mas tem um detalhe. Você não perde tudo quando a construtora não entrega com perfeição. Estou com um caso aqui. Mas mesmo assim você tem que informar, né? Tem que informar. Mas eu estou com um caso aqui, que é o seguinte. A construtora fez as janelas e ela deixou 1 centímetro do peitoril fora das bordas. Só que nas normas de engenharia não fala nada. Que a pedra tem que passar para dentro. Só que nós, engenheiros, na produção dos prédios, né, sabemos que a borda tem que passar para dentro do reboco ali. Você passa ali a argamassa, fecha, põe o peitoril, depois você monta a janela. A construtora errou nessa programação e fez a requadração toda. Colocou a janela, para não dar aquele problema de encaixe, ela fez o quê? Reduziu meio centímetro de cada lado. Esse meio centímetro foi o suficiente para dar infiltração em mais de 400 apartamentos, de um total de 535. Meio centímetro? Meio centímetro de cada borda da janela. Aí o assistente técnico do condomínio falou o seguinte, não está previsto em norma que o peitoril tem que transpassar a janela.
E nós respondemos educadamente. Objetivamente não está. Mas entendemos que são as boas práticas da engenharia, que evitam problemas que nós já temos no condomínio. Então, desde o segundo ano, o condomínio fazia reclamações e a construtora até dava uma assistência. Só que ela parou. Aí judicializou. Aí o perito perguntou, por que não transpassou? Aí ele falou, porque não está previsto em norma. Tudo bem, não está previsto em norma, mas acontece que é o seguinte, a construtora, ela contrata o projeto, é responsabilidade dela. Se vai funcionar ou não, você que é o comprador do apartamento não tem a ver com isso. É verdade. Ela garante o sistema construtivo. Se gera mais manutenção, gera prejuízo. Está prevista a manutenção a cada 3 anos, você tem que fazer todo ano? A construtora agora, fica responsável por isso. Agora eu fiquei curioso, como é que vai dar a resolução disso? Vai ter que fazer toda a janela de novo? A gente tem como trabalhar com materiais semirrígidos para fazer essa vedação ou estabelecer um plano de manutenção para ser indenizado pela construtora. Mas é de fato que o perito do tribunal, que é uma pessoa que responde direto para o juiz, falou, olha, o sistema construtivo é responsabilidade do construtor. O construtor fez um sistema falho, ele tem que indenizar. Ou fazer de novo, né? Encerramos por aí. Por que eu expliquei isso? Porque a gente estava lá no manual. No manual não fala nada sobre essa janela dessa forma. Entendi. Então ele fez no padrão que a engenharia reconhece, que é com transpasse, só que ele descumpriu o padrão e não colocou nada no manual. Ele poderia ter colocado, para diminuir o erro dele, lá no manual, que as bordas da janela são afastadas por meio centímetro e todo o PU ali deve ser trocado. Tipo, ano a ano e tal. Seria uma forma de ruim de corrigir o erro, mas ele teria dado um passo à frente assumindo que ele errou. Então, para não fazer isso, ele agora disse, o construtor disse que não tem nada a ver com isso, que está certo. Só que, na verdade, não funciona assim, porque está infiltrando dentro das unidades. E no final é Miguel, o cara sabe, né? Fazer? O cara sabe, né? São 535 apartamentos para pintar pelo menos 3 janelas por dentro cada janela. Ou seja, 1.500 e poucas janelas. 1.500 e poucas janelas que ele tem que refazer e pintar a parede por dentro. Ou vai dar uma indenização de mais de 3 milhões de reais só para isso. Caraca. Né? Coloca aí uma janela a R$350 para você que ela afetar e pintar por dentro da parede. Mas é uma coisa interessante, pessoal. Por isso que é importante a gente fazer, né, as manutenções, o período que está ali no manual. Sim. E ter um profissional para te orientar. Porque você vê, porque senão, quem ia pagar essa conta? O morador. Condomínio, né? O morador. 3 milhões. Não, eu pago para o condomínio. Mas quem paga o condomínio é o morador. Né? Verdade. Então, assim, por isso que é importante seguir. Aí eu quero perguntar para você. Como é que eu devo... Vamos dizer assim, por exemplo, eu fiz você falou, junto de dilatação há 3 anos. Uhum. Como é que eu devo registrar a execução desse serviço para que no futuro eu possa provar que foi feito? Bom, muito bom. Essa parte que é a parte do vamos botar a mão na massa, vamos fazer. Você olha o manual, 6 meses antes dessa manutenção de 3 anos que você tem que fazer, ou seja, com 2 anos e meio, você já está sabendo que ela existe, porque você leu. A primeira dica que a gente deu, hein? Leia o seu manual. Se você não é o primeiro síndico do imóvel, pegue o histórico da gestão de manutenções anterior, confere, vai ter o manual lá. Não tendo o manual, você pode buscar nas normas. Quiser tirar uma dúvida, manda um e-mail para a gente explica como funciona. Você pega essa previsão com 6 meses antes, leva para a Assembleia, fala, preciso contratar isso aqui, é assim, assim, assim. Pega os 3 orçamentos, joga na praça pública o edital direitinho, chama o pessoal, faz essa cotação e deixa previsionada a obra. Aí você não perde a garantia dos 3 anos. Chegou lá para fazer a revisão das janelas. As janelas estão boas? Você não vai gastar tanto, vai ser o mínimo possível. Você vai só fazer o tratamento ali e segue a manutenção da sua fachada. Fez com 3 anos, a próxima revisão que você vai fazer da fachada, provavelmente com 5 anos. Que já é uma impermeabilização, um tratamento mais robusto. Para quê? Para conservar. O que acontece quando você faz a manutenção correta? Você prolonga a vida útil do sistema. Verdade. Seja telhado, fachada, calha, caixa de gordura, esgoto, sabão, sistema de combate a incêndio, tudo isso você consegue prolongar. E é no prolongar a vida útil do que já está feito que você consegue fazer uma boa gestão do patrimônio. Eu explico muito para o síndico no nosso curso que é o seguinte, você é gestor do patrimônio. Envolve a vida e o patrimônio pessoal. Né? A questão de ter um condomínio funcional, ou seja, com acessibilidade, com segurança, combate a incêndio, elevadores, com a manutenção em dia, é proteção à vida. Não é só o conforto. Não. O conforto é uma consequência da boa gestão. Exatamente. E a valorização dos imóveis é uma consequência da boa gestão. Então, o síndico tem que entender que ele é um gestor de patrimônio. Faz uma conta aí, apartamento de R$200 mil. Você tem em diversos lugares do país. Só que são 100 apartamentos. É uma gestão de patrimônio de 20 milhões. Ô, Jorge, voltando lá, porque... tem que se preparar. Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá. Eu falei de como provar que foi feito isso.
O que você aconselha? O cara guarda nota fiscal, fotos, aí como é que você é? pegou aqueles 3 orçamentos, você junta na pastinha eletrônica ou na pasta de gestão, Beleza. da forma que você Faz a fizer a sua ata gestão, ali, faz a assembleia. ata, registra bonitinho, empresa X ganhou, vai começar o trabalho digital, vai lá na sua planilha de manutenção que vai te acompanhar como síndico durante toda a sua gestão. Então você tem 2 anos de gestão, tem 2 anos de planilha de manutenção para mostrar o que você está trabalhando. O síndico está lá, ele é o cara que está lá para isso. É né? verdade. Tem que fazer, e não é só fazer, hoje tem que fazer, como diz o outro, tem que fazer e tirar selfie. Então a selfie Registrar, da documentação, né? da obra é a pasta onde você registra. E eu digo mais para os síndicos da nossa turma que é o seguinte: no curso sempre assim, faça uma cópia e deixa para o condomínio, de preferência numa pasta eletrônica de fácil acesso, com o nome da atividade que você fez, e faça uma cópia dessa pasta e salva para você lá no seu drive, onde você tiver arquivo, no pendrive que seja, no HD, guarda. Por quê? O documento está escaneado, está válido, está original. Se você precisar de uma cópia, você pode entregar para o condomínio. Né? A gente conhece muitos casos, o condomínio troca o síndico, o cara fica chateado e leva a documentação embora. Mas absurdo, acontece mesmo, né? é verdade. E acontece. O cara é zangado, quer passar pro outro. Isso acontece Agora, muito. por que esconder isso? É porque o cara quer criar causa, né? O cara, Às você falou, vezes, ele perdeu. fez mal feito. Tem muito síndico que esconde a má gestão tentando eleger um síndico amigo. Olha aí. Também pode ser também, né? Só que é o seguinte, é o gestor do seu patrimônio, da sua casa, da sua moradia, onde está seu dinheiro investido, da sua família. Não é brincadeira, tem que ser transparente. E é Primeira verdade, regra, né? Verdade. Outra Então, coisa, Jorge, vamos... Você registra, finalizando a sua pergunta lá, você registra na sua planilha e salva aquilo ali. Salva na pastinha, bonitinho, manutenção da fachada. Bota lá a pastinha, documenta a nota fiscal direitinho. Outra coisa, e a ata da Assembleia. E você tendo tem também, que prestar conta, se né? você tendo, por exemplo, um engenheiro que vai fiscalizar, você pode pedir para fazer um laudo final, né? O engenheiro faz, ele faz a Laudo abertura finalizando. do processo todo, né? E ele faz a conclusão Fechamento. da obra. Inclusive, só paga, quando você tem assistência técnica da fiscalização de obra, da engenharia condominial, você paga a última parte da obra depois que recebe provisoriamente. Porque nós não somos deuses na engenharia. Tem que ter a humildade de saber que a gente vai lá olhar a obra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente só emite o relatório de recebimento da obra, que é a salvaguarda do condomínio, recebeu a obra, tá definitivo. Depois que a gente confere 2, 3, 4 vezes, que acompanhou o processo. Porque vai tendo uns detalhezinhos também, vai corrigindo. Exatamente. E se a gente tiver que pedir para refazer alguma coisa e o construtor não tiver aquela pujança, aquela boa vontade que a gente gostaria que todos tivessem, a gente tem como cobrar dele, não pagar a última parcela, reter o pagamento para fazer obrigar a cumprir o contrato. E assim, lembrando, gente, que por isso que é importante ter um engenheiro nessas obras, porque se paga por medição. Porque paga exatamente, por se o cara não quiser medição, fazer, exatamente. tem como você pagar e para alguém fazer, E né? por isso que é importante você ter esse acompanhamento técnico antes da obra. Muita gente me liga, às vezes, no desespero, muito síndico. Estão com a obra aqui, o cara está dando problema na fachada, está dando problema no reservatório. E não funciona assim. Está dando problema porque, normalmente, você não usou todas as ferramentas da gestão. Então, eu digo muito assim, a procrastinação é uma fraqueza e a antecipação é uma força. O síndico está gerindo o patrimônio, então ele tem que antecipar. O que pode dar errado? Verdade. Famosa lei de Murphy. Se pode dar errado, vai dar errado. Então, prepara antes e cobra continuamente, confere antes de pagar, paga depois. E é importante uma coisa nesse processo, eu falo de experiência, já tive, né, de algumas obras. Dá trabalho, né? Contrato. Contrato. Objeto do contrato. Porque, gente, o contrato é o que é a parte legal que você pode reivindicar alguma coisa, né? É isso. Por exemplo, tem uma colega minha que foi fazer agora, e aí lá não falava, não tinha prazo de execução da obra. Olha aí. Eu falei, não tem que ter um prazo, aí não Mas aí existe. tem um detalhe então, lá assim, no- aí eu até emprestei, ó, esse aqui foi o que eu fiz. Né? Porque aí o almoço tem ela mais ou menos. Certo. Igual eu já sofri com quantidade de trabalhador, como eu falei pra vocês. Então, Sofre, assim, sofre a gente vai mesmo. aprendendo o tipo de material que vai ser usado, qual Sim, marca vai ser. qual marca. Porque é o preto no branco. Até entendeu? porque a marca da indústria da construção civil não é a marca do consumidor comum. Vou dar um exemplo para você de tinta. Nós não temos propaganda e não temos contrato. Ainda nenhum não, mas se quiser com a patrocinar, empresa. Se fica à quiser vontade. patrocinar, eu vou chamar para uma empresa que chama Ibratim. Ela faz um material muito bom. Ela teve aqui em Brasília até uma parte da empresa, depois voltou para São Paulo novamente, porque eles atendem indústria. Ele atende você que quer fazer uma obra e não ter problema de garantia. Então ele dá um excelente produto, com um rótulo feio mesmo, mas o produto tem excelente O qualidade. produto, é isso que é bacana, né? O produto é bom, o rótulo nem tanto. O né? rótulo nem tanto, mas ele é conhecido ao meio dos construtores, porque ele tem um custo mais baixo, uma garantia estendida, e ele tem um suporte técnico para isso. Então, muitas vezes, ele não é igual a Souvenir, que é uma excelente tinta, mas ela tem um valor agregado muito mais alto, porque passa na mão de um fornecedor, um distribuidor, um consumidor final, e aí chega na empresa, né? E também tem a taxa de imposto, que vai ficar pesado, né? Diga-se de passagem. Mas a questão é o seguinte, ó, quem faz obra é diferente de quem consome obra. O olho, a técnica, a prática é diferente.
o hábito, o costume é diferente. Entendeu? Então, quando a gente estava falando das manutenções, por que perde a garantia? Porque você faz, às vezes, uma revisão dessa e não tem documento para provar. Aí, no 4º ano, infiltra. A consultora veio, você fez a revisão, você não tem a documentação para mostrar com clareza que foi bem feito. E detalhe, que quem fez tinha capacidade técnica para aquilo. Porque não é só fazer, tem que assinar pelo trabalho que foi feito, para dar qualidade para o condomínio. Então, nesse caso do condomínio das janelas, ele deu assistência por um tempo, infiltrou muito, o síndico precisou contratar. Ele viu que é problema e ele saiu veio fora. na gente e falou o seguinte: como é que eu faço essa obra? Eu falei assim, assim, assim. Primeira coisa que a construtora contestou: quem fez as manutenções estava registrado no CREA? Tinha engenheiro? Querendo tirar o... Né? Porque se o cara fala que não, que foi empresa qualquer, que não tem referência de mercado, ele fala, pois é, a empresa não tem engenharia, a empresa não tem capacidade técnica, então a manutenção foi ruim, por isso que está infiltrando. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, você já perdeu o prazo de vigência da garantia há muito tempo. Então, as manutenções bem feitas por empresas especializadas, dentro do prazo e com a cotação correta, elas são a salvaguarda da garantia da obra. Pode ser do prédio novo, pode ser da reforma que você fez. Então, contratar bem é fundamental. É isso aí, amigão síndico. Você que está nos assistindo pela rede SPTV, lembrando que nosso conto marcado é de 18 a 19, toda segunda-feira, pro Brasil e pro mundo. Você está no YouTube? Nos ajuda aí, cara. Se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá que é o nosso encontro semanal para falar sobre condomínios, síndicos, obras, tudo isso que envolve condomínio. Eu quero mandar um abraço aos apoiadores, Cicobi DF1000, o nosso site Lightcom, pessoal, muito bacana, tá aqui semana que vem conosco aqui, meu amigo aqui da BSB Engenharia, meu amigo Diógenes aqui, que dá o suporte, né, na área de engenharia, meu amigo Dr. Cláudio Viana, julgados comentados, não posso esquecer minha amiga, né, minha amiga Juliana, da Combate Extintores, meu amigo Marcos, da Aliança Serviço também, que é uma terceirizadora maravilhosa. Vamos seguir aqui o nosso programa aqui, hoje falando só sobre engenharia, porque o Jorge é fera, mano, e o tempo passa rápido também. O homem fala tanta informação. É paixão, viu? Tô começando a ficar preocupado. Rapaz, tem que fazer um monte de coisa pra corrigir, né? Meu amigo. Ô, Jorge, vamos lá. Diga aí. Uma coisa que é o mal, não é que é o mal, assim, vamos dizer, a coisa acontece com muita frequência e Brasil deve acontecer mais ainda, que é as reformas de fachada. Que as obras estão ficando, fachada, né, antigas, né? Quanto tempo deve fazer a reforma da fachada? Quanto tempo vida útil do empreendimento? A gente chama de vida útil, né, na engenharia. A vida útil da fachada ela é estimada 15, 20, 25 anos. Só que não é sem manutenções. Né? Certo. A primeira revisão com 3 anos, a primeira manutenção, que a revisão é diferente da manutenção. Pessoal, o que é a revisão? A revisão, a pessoa vai descer ali na sua fachada, vai ver se o seu rejuntamento está bom, da parte pastilhada, se a sua vedação da janela calafetação normalmente tem garantia de 3 anos na primeira fase, na segunda a partir de 2. Depende do material que usa. Põe uma coisa na cabeça de vocês. A gente da engenharia nunca pode dar uma garantia maior do que o produto do fabricante. Então, você vê lá o PU, tem garantia de 2 anos para áreas externas. O cara te dá uma garantia de 3. Esse 1 ano a mais você vai cobrar só da execução do cara da mão de obra. Tem que estar bem claro o objeto de contrato. Né? Essa é a questão. Então, é interessante o que você está falando, né? Como é que você vai dar uma garantia maior do que o produto que foi aplicado? Não tem jeito, não tem como. Entendeu? Então, funciona muito dessa forma aí. A gente tem que alinhar esses pontos todos com o que você está contratando. A fachada tem mais ou menos até 25 anos de vida útil da fachada, feitas as manutenções devidas. A primeira grande revisão de uma fachada é com 5 anos. A revisão menor com 3, que você tem que fazer a inspeção, a vistoria, a junta de dilatação, etc., o rejunte, uma lavagem, às vezes é só uma limpeza, mas você tem que fazer e registrar. Aí, até 5 anos está na garantia primeira da construtora ou da revisão que você fez. Você contratou uma obra de revisão da fachada, uma revitalização, uma reforma de fachada, ela tem no mínimo 5 anos de garantia. Só que tem que fazer a manutenção com 3 anos, senão você pode perder essa garantia lá na frente. Ok? Depois desses 5 anos, você vai seguir esse protocolo. Uma revisão daqui 3 anos de novo, mais uma manutenção com 5 anos, com 6, e depende muito do sistema também. Mas o mínimo são de 5 anos. Fachada em granito, com insert, tem alguns cuidados a mais que você tem que tomar, que a gente não consegue explicar aqui todos os detalhes. Mas é isso, a fachada ela é para durar a partir de 10 anos, no mínimo. Feitas as devidas manutenções. Tá? E a construtora responde por vício construtivo nisso daí, dentro desses prazos de 10 anos. Não são 5 anos, hein? A garantia da obra não é de 5 anos. Tem coisas que é bem menos dentro de uma obra e tem vícios e tipo de patologias que vai até com 20 anos. Tá? Assim como a questão do projeto. Se o projeto é mal feito, ele não vence
a qualidade do projeto. Muda o sistema, melhora o projeto, faz alterações, mas o projeto não perde essa garantia. Há 5 anos perdeu a garantia do projeto. Isso não existe. E é muito bacana você tá falando, gente, informação é tudo. Não é? E ainda mais nós que somos síndicos, tem que estar sempre antenado pra gente evitar isso. Às vezes, igual você fala que às vezes o cara é de boa fé, só que às vezes faz de forma errada e tem problema pra ele. Porque, sim. é o que ele falou, responde civil criminalmente, né? E é muito bacana, velho. E onde está o pior erro, né? É o cara bater no peito e falar, não, eu resolvo, eu sei. Ixi. Aí vai pra internet pegar iscazinhas e dicas do YouTube que não vão te dar um resguardo da sua gestão. E eu digo sempre, como você é síndico, você tem que prestar conta. Verdade. Qualquer morador pode chegar no síndico e fazer uma solicitação formal de esclarecimento de tudo que está sendo pago, a qualidade e o tempo de tudo aquilo ali. E é bom que faça, né? Porque eu digo que as dificuldades que a gente supera é o que nos torna melhores. Com certeza. Entendeu? Então, o síndico, você que está começando a carreira como síndico agora, não é brincadeira. Você está ocupando um cargo de gestor do patrimônio e, às vezes, é o único patrimônio da pessoa. É o que eu falei. A pessoa Às vezes e a pessoa é negligente ainda, né? né? Não é brincadeira não, hein? E a pessoa é negligente, às vezes o condomínio é negligente. Aí não o cara participar. vai ser negligente, vai fazer panelinha, vai trazer o meu amigo para quebrar um galho. Não funciona assim. Você está lá num cargo onde você foi voluntário e a legislação entende que você está pronto para isso. Você estando pronto ou não, o pau vai comer de qualquer jeito. Jorge, coisa que eu tô até gostando de participar do grupo, achei bacana. Eu vi hoje um questionamento. Você tá no grupo da gente, do curso, né? Eu tô sempre aprendendo, aí. Não é porque eu tô aqui há 6 anos que eu não aprendo, não, Tá me surpreendendo. Ó, nós temos gente no grupo tirando dúvida de São Paulo. Você que tá aí na SPTV, tá no nosso grupo. Nós estivemos em São Paulo esses dias fazendo um treinamento. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Pernambuco, Bahia. Brasília em peso, né? Lá, vários participantes de Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, o pessoal está tirando dúvida. Casas populares e condomínios de luxo. Não, lógico. Porque a gente trata todo mundo da mesma forma e a legislação está igual para todo mundo. Jorge, hoje eu vi uma questão de. Eu falo porque aqui em Brasília agora, talvez não, porque tá voltando friozinho, né? Tava muito calor, Começou, né? Vamos assim, eu vi falando de ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Como é que funciona esse condomínio? No condomínio? Tem que fazer uma perícia antes? Como é que funciona pra gente poder liberar? Condomínios que já tem a previsão do ar-condicionado, lá no manual, ele vai dizer mais ou menos a potência elétrica, se a construtora foi caprichosa. Se não, ela vai deixar uma espera lá. Mas o que o pessoal tem que entender? Que a RT, a anotação de responsabilidade da instalação do ar-condicionado, não é só porque colocou o ar-condicionado do tamanho certo no buraco da parede correto. Certo. Ele tem que compatibilizar o disjuntor correto, a fiação direitinho, a carga do aparelho elétrico, para acondicionar naquela situação. Prédios muito antigos, foi o caso da pergunta da nossa moradora lá de São Paulo, ela falou o seguinte, meu condomínio já tem 15 anos, ele já tem aquela janelinha ali na borda e tem um disjuntor lá para o ar-condicionado. Preciso ter a RT? Eu expliquei para ela que precisa. Por quê? Primeiro, se tem 15 anos e não tem uma manutenção adequada daquela peça que acomoda o ar-condicionado, ele pode estar com problema e na hora de instalar ele pode até cair. Segunda coisa, é pelo funcionamento, pela compatibilidade do sistema. Então, se ela autoriza isso sem ela pedir um responsável técnico para assinar essa responsabilidade, ela está sendo responsável por essa autorização. Não que ela vai ser responsabilizada diretamente, mas ela pode muito ser responsabilizada diretamente, principalmente pelo seguinte, Thiago, 90% dos acidentes de incêndio nos apartamentos são da parte elétrica. Entende? Se você pesquisar isso no site dos bombeiros, cada estado tem o seu, viu, pessoal? Você vai ver lá que o 90% dos acidentes de incêndio são de curto-circuito. E o curto-circuito acontece como? Falta de manutenção. Ninguém te entrega o apartamento com curto-circuito. Verdade. Ele funciona há 5 anos, 10 anos, daqui de repente ele deu um curto-circuito e pegou fogo. É por falta de zelo, é por falta desse capricho, desse detalhe, né? Então, mas é muito pesado, tem que pagar uma RT. Olha, eu acho que uma RT hoje no Brasil de instalação de ar-condicionado, ela custa aí entre R$400 e R$700. Muito dificilmente, a não ser que o sistema... Eu estou falando por simples, tá, pessoal? Pequenininho. Isso é muito pouco para você ter um serviço conferido por um profissional da engenharia, da arquitetura, por um engenheiro eletricista. Para você ter segurança para sua família, é muito investimento. pouco, né? Para você ter esse protocolo de obra no condomínio, com essa confiança, e o quanto vale você conviver num ambiente que você sabe que é seguro, que segue a legislação. E outra coisa importante, eu já tive problema em condomínio. Não é preço, do cara estar lá
e aí depois dá BO, no sentido, não é nesse BO, no BO da infiltração. Da infiltração. Porque você vai fazer uns furos na fachada e aí você não impermeabiliza e filtra. E o cara acha que o condomínio é culpado. Não tem Aí que você vai lá no síndico e fala, tá infiltrando o ar-condicionado que eu coloquei sem colocar RT. Aí o síndico fala assim, RT, você não tem RT, vai cobrar de mim, fica complicado. Não, e é importante isso, porque o cara que tá cagando, velho, a verdade é essa. Com todo o respeito aí, porque o cara quer resolver o problema dele. Às vezes o cara quer instalar e ir embora. O cara quer instalar 5 ar-condicionados no dia. Ele quer. Cada ar-condicionado leva 2 horas. Ele não consegue ter 10 horas no dia para trabalhar. Então, de 8 às 18, ele quer instalar 5 ar-condicionados. Mas o deslocamento, cara, ele vai fazer nas pressas, ele vai. De qualquer jeito. É o famoso baratinho que sai caro. Hoje eu tive uma conversa com um cara, com o dono do apartamento, expliquei tudo pra ele. Falei, e outra coisa, pede para permisar direitinho, furar lá, porque se vazar, é responsabilidade sua. Isso. E tem um detalhe, o ar-condicionado vai numa parte do patrimônio que não pertence ao dono do apartamento. Área externa, pertence ao condomínio, Verdade. né? Então a metade da sua parede ali para fora, é de obrigação do condomínio e é de direito dele de uso. Inclusive, temos umas questões muito interessantes que a gente pode trazer no próximo programa sobre a tela de proteção e as garantias de fachada. Isso é importante, sabe por quê? Tem muita gente que fura lá e dá infiltração e fala, é o condomínio. É o condomínio. Porque tudo é o condomínio. Quando é o condomínio é bom, né? O problema é quando é o síndico. É verdade. Cara, que papo bacana de hoje. Passou tão rápido, é tão bom que passou rápido pra caramba, ligeiro, né? Quero mandar um abraço novamente pro pessoal que está nos assistindo pela Rede SPTV. Lembrando que o nosso encontro aqui na Rede SPTV é toda segunda-feira, de 18 às 19 horas. Você que tá no YouTube, cara, nos ajuda aí, se inscreve, compartilha, comenta, já manda esse link aí pro síndico do seu condomínio, pro seu amigo síndico. A nossa ideia aqui é propagar o conhecimento, cara. Você pode levar conhecimento e melhorar a sua ação, né? No dia a dia, né? E assim, é um processo de aprendizado. Eu tô aqui há 6 anos fazendo e todo dia eu aprendo, cara. E é fantástico. Todo dia eu aprendo, cara. É muito bacana. E engenharia é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. A gente tem esse canal Engenharia Condominial, né? E o nosso intuito principal para você que está nos assistindo é popularizar o conhecimento de engenharia condominial, que é muito pouco divulgado. Normalmente os síndicos não sabem o peso dessa responsabilidade, eles não se consideram gestores de um patrimônio de 20 milhões. E olha que eu falei só de um conjunto de 100 apartamentos de 200 mil, bem popular. Aqui em Águas Claras mesmo, os apartamentos de 1 milhão, lá no Itaí Bibi, onde a gente estava dando consultoria em São Paulo. Por 2,5 milhões. Pois é, aí você tem um gestor lá que muitas vezes você não valoriza. É triste. Tem que valorizar aquela qualidade que você gosta no seu telefone, no iPhone, naquela cervejinha gostosa. Na gestão, o cara quer tomar uma Heineken, na gestão do patrimônio ele quer pagar uma Kaiser quente, né? Mas calor, no final ele paga a conta, né? No final ele paga a conta, porque ou você ganha na valorização do patrimônio ou você perde na desvalorização do patrimônio. Então, síndicos, não façam de qualquer jeito. Tá? Se você não tinha um canal antes para tirar dúvida, para bater um papo, a consultoria. Vamos sortear uma hoje. Hoje à noite tem aula. Se você quiser participar da aula, entra lá em @condominialengenharia. Tem um bannerzinho falando do curso toda terça-feira às 20 horas. Clica no formulário, porque no grupo não entra quem não se identifica, porque é uma sociedade, né? Precisa ter gente boa ali. Então tragam pessoas boas, preencha o formulário. Completou as 10 aulas do módulo que a gente lá, gratuito, vai receber o seu certificado de participação no curso com todos os tópicos que você aprendeu. E aí você vai ser cobrado por isso, hein? Porque tá famoso aí. A gente estava em São Paulo, estamos aqui em Brasília e o pau tá quebrando. E gente, eu falo, eu acho que conhecimento ele é libertador. É o que você falou. É o planejamento. Quem planeja, executa e erra menos. Tem mais chance, Pode ter erro? Pode, mas vai ser corrigido, Exatamente. Né? A gente identifica. E eu falo para você mesmo, a experiência que eu tive que eu não faço mais obra sem engenheiro. Pode ser pequena ou grande obra, porque ele tem conhecimento. Quando você fala para o morador, né, ele não é mesmo, não tem a autoridade que o cara tem, porque ele estudou, ele conhece, tem experiência, outra coisa. É mais fácil enganar quem não conhece, né? Cara, vou te explicar um negócio. Igual você falou, teve uma obra aí que não tinha cronograma, né? Não tem prazo para entregar a obra. Esse contrato por natureza, conforme a minha esposa fala, que é a doutora Ana Paula, o contrato sem prazo, ele é nulo. A obra é eterna. Não, a minha colega, a colega de administrador falou assim, Thiago, é porque a síndica que é amiga, a síndica aqui da administrador tá pegando a obra e tal, e ela fala que não tem prazo. Fala, não existe, tem que ter o prazo. Não, tem que ter o prazo. Porque você tem que cobrar, deságio. Pessoal, né? O prazo é obrigatório, inclusive pela NBR 16280, no plano de gestão das reformas. Essa NBR, você que é síndico, precisa baixar lá, precisa dar uma olhada, precisa ler. No nosso site, a gente tem uma reportagem lá, vai ser
colocada com mais detalhes, como se fosse uma aula. Você simplesmente vai chegar lá no site, abriu condominialengenharia.com.br, vai ler lá NBR 16280. Vai ter uma aula para você lá. Eu digo para você, legal. copia, que a gente vai deixar o texto editável, copia, bota no papelzinho, estuda aquilo ali, plano de gestão de obra, manda um e-mail, pede. A gente tem um lá personalizado, a gente envia para você em PDF, tranquilo. Peça isso, porque lá a primeira coisa que te pede é quem é o responsável, quem são os funcionários, quando começa, quando termina e que horário que pode fazer, porque você tem a convenção e o regimento interno. Então, obra sem prazo não existe. Tem que ter prazo. É só uma das coisas. Né? Mas a gente vai aqui, durante os programas... Vamos trazer uma dessa aula que vem? Vamos? Hã? Vamos trazer uma explicação, uma leitura de um plano de gestão de obra. Podemos sim, Para próximo podcast. Você clica lá no canal do YouTube e fala assim, eu quero o plano de gestão. Vai chegar, o Thiago vai passar uma lista para nós vamos deixar um e-mail no dia do programa, só no dia. No dia do programa, você manda uma lista com um e-mail, a gente manda para o seu e-mail um plano de gestão genérico, tá bom? E você vai ter que ter acompanhamento do podcast aqui para você saber que passo que você tem para preencher. E a gente veio com esse plano aqui, preenche, você vai ter um esclarecimento muito bacana de coisas que eu tenho certeza que você não sabia, mas fazem diferença. O homem é fera, o homem é fera. Eu quero mandar um abraço novamente, estamos encerrando nosso programa aqui pro pessoal do Scope da F1000. Temos a BSB Engenharia aí, o doutor que faz um trabalho muito bacana com cursos, projetos também. É consultoria, né, doutor? A gente vai desde a gente vai da concepção da obra, assistência de conhecer a comunidade, desenvolver tudo que ela precisa, criar um plano de fiscalização, um orçamento técnico, entrega tudo na mão do condomínio. Se ele quiser trabalhar com a gente faz por mensalidade. Se não, ele tem toda a orientação, documentação numa contratação só. Beleza. Qual é o Instagram? Arroba Condominial Engenharia. Tem aula hoje, espero você lá ao vivo. As aulas não são montadas. O pessoal pergunta na hora. Nós vamos falar de manutenção e conclusão de obras, que é o tema de hoje. Mas você faz a sua pergunta na hora. E dependendo do tanto que você compartilhar e colaborar com o programa, a gente te dá uma consultoria de 1 hora com o seu condomínio gratuita, bacana. Online. Temos a Lightcom também, muito bacana. Amigo doutor Claudiano, com baixos extintores. O pessoal da Aliança Serviço também. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Ó, pessoal, energias positivas. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Até o próximo encontro. Valeu!